Então vamos lá, né? Com o nosso assunto aqui, transformação digital. E estamos aí com os nossos grandes amigos, Cris Coca, Priscila, Rafael Albino. Primeiro vamos começar com uma introduçãozinha sobre cada um, né? Talvez o pessoal não conheça a gente, não saiba como é que é, uns 2 minutos aí cada um falando. Começar pelas meninas, claro, né? Pri, começa então. Engraçado você falar pelas meninas e pedir para eu começar, né? Com certeza quem conhece a gente tá dando uma risadinha, né? Falando, nossa, vai pedir para a Pri começar com as meninas, mas tudo bem. Eu ia passar para a Cris, né? Mas vou falar. Bom, eu sou a Priscila, né? Como batismo de registro aí. Mas todo mundo me conhece como Pri. Eu sou agilista, né, da Objective, sou líder, né, de time na Objective, né? Tem uma galera aí, mais ou menos 8, 9 pessoas, acho que está fechando quase 10 aí comigo. Que mais, Pedro? Não sei, eu não gosto de falar de mim, gente. Eu tenho vergonha, eu sou tímida. As pessoas não sabem, mas eu sou tímida. Mas estou aí puxando uma transformação aí bem grande, já vai fazer 2 anos que eu estou no Objective. E espero poder compartilhar com vocês aí um pouquinho de como tem sido esse aprendizado, o que não fazer ou o que fazer, né? Porque até o que a gente não deve fazer também é um grande aprendizado. E o grande aprendizado ele também traz para a gente boas risadas no final, né? Porque o importante também é que tem que ser divertido, porque se não for divertido, né, não faz sentido. Então, estou aqui e essa é a Pri, pessoal. Qualquer coisa, eu estou aí à disposição. Tá bom? Cris, agora de... Só uma coisa pessoal sua, sem ser trabalho, vai. Sem ser trabalho? Eu tenho um cachorrinho, que é meu filho, que é o Mai. Ele não está aqui. Se ele estivesse aqui, eu ia mostrar ele para todo mundo, porque todo mundo... Mas até o final eu pego ele e vou mostrar aqui, porque vai todo mundo amar o Mai. Ele é muito lindo. Ele é um Yorkshirezinho pequenininho, ele tem 8 meses. Muito fofo. Coisa fofa. Vai, Cris. Cris. Bom, pessoal, meu nome de batismo, como diria a Pri, é Cristiane, mas eu sou mais conhecida como Coca, principalmente aí no mercado e no mundo da agilidade. Eu trabalho com transformação de negócios há 16 anos e mais especificamente com agilidade há 7, 8 anos aí. Atualmente eu estou na Zurich, que é uma empresa de seguros, e estou trabalhando como especialista em agilidade. É uma super transformação, né? Vocês devem imaginar aí que a indústria dos seguros é uma das últimas que está entrando nesse movimento. Então, eu sou uma das primeiras agilistas na Zurich e está sendo um super desafio começar a falar sobre esse assunto, né? Sobre agilidade e transformação digital em pleno 2021. Mas estou super empolgada, porque é um espaço novo, né? Eu acho que é uma terra muito fértil para a gente trazer novas ideias, né? E provocar toda essa reflexão de como fazer as coisas diferentes, de como fazer as coisas melhor. Legal, algo pessoal, Cris? Então, pessoal, uma coisa que eu gosto de compartilhar sempre foi essa aventura, né, de recomeçar a vida aqui em Dublin, na Irlanda. Eu fui convidada para trabalhar aqui numa empresa de gambling, né, que são os conhecidos jogos de azar e games digital, e eu aceitei. E eu tive 45 dias para me desfazer de toda a minha vida no Rio de Janeiro e estar aqui para o meu primeiro dia de trabalho. Isso considerando, né, 3 filhos incluídos nesse pacote, 3 bichos de estimação, 19 malas, 6 malas de mão, um carrinho de bebê e 3 assentos de carro. Então, foi uma super aventura e logo que eu cheguei no apartamento que a gente ia ficar, eu me dei conta que não tinha nem prato. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu fiz da minha vida? Mas estou amando a Irlanda. Está sendo uma ótima experiência. Corajosa, Cris. Tô louca, né, Pri?
Eu acho que se eu não tivesse arriscado, você não ia estar aqui falando com a gente, talvez. Sim. É Isso foi uma válido. das maiores motivações para mim, viu, Pri? Duas perguntas que eu fiz a mim mesma, né? Eu vou me arrepender de não ir? E aí eu achei que provavelmente sim, que iam passar 2 anos e eu ia olhar para trás e falar, e se eu tivesse ido? Né? E a outra pergunta que eu me fiz foi, e se tudo der errado? E aí eu tinha um plano de retorno, né? Eu tinha como pivotar esse movimento. Nem vim. Show. Certíssimo. Valeu, Cris. Rafa? Boa, eu sou o Rafael, as pessoas costumam me conhecer como Albino, aí eu sempre gosto de dizer que vocês percebem, Albino é só de nome mesmo, né? E aí eu digo com muito orgulho, tem muita gente que pergunta que se, isso é apelido e tal, não sei o quê, aí não, é meu sobrenome. Eu estou no Nubank já há 1 ano e mais ou menos 3 meses, eu vim de uma empresa que foi adquirida pelo Nubank, né, a plataforma Tech, trabalhei por lá durante quase 5 anos, e aí, antes disso, assim, enfim, trabalhei em diferentes contextos, mas eu gosto de dizer que eu sou cria já de um mundo onde internet, desenvolvimento web, ele já fazia parte. Então, a galera, quando fala assim, não, pô, mainframe, aí eu, oi? Aí, assim, eu só conheço essas coisas por conta do meu pai, né, uma influência dele, assim, ele foi programador COBOL durante um bom tempo da vida, assim, então essas coisas, assim, por exemplo, linguagens web, assim, só conheço de história, assim, trabalho mesmo já foi desenvolvendo JavaScript e Java, PHP e coisas do gênero. Então, essa jornada, ela já tem 15 anos, né, que eu tenho trabalhado em cima disso. Bom, acho que uma coisa pessoal minha, assim, eu gosto muito de estudar temas não conectados com tecnologia, assim, e o tema da vez está sendo biologia, assim, eu odiava na época de colegial, só que agora eu estou vendo umas conexões entre organizações e plantas, assim, que eu estou tentando fazer esses paralelos, assim. E E acho que ecossistemas, né, Rafa? exato, exatamente, assim, feedbacks e, tipo, como que as coisas, elas são interconectadas e tal. E esse gatilho, ele veio porque eu depositei a minha tese de doutorado agora em abril, né, e que o tema foi transformação digital em empresas incumbentes, então esse foi meu objeto de estudo. E aí, no finalzinho da tese, eu falei, opa, peraí, acho que talvez se eu tivesse lido algumas coisas aqui dessa ideia de sistemas complexos que as plantas têm e tal, não sei o quê, tem algumas coisas aqui. Aí, enfim, então eu estou continuando estudando um pouquinho sobre isso, mas a tese já foi e tal, já acabou essa jornada. Então, esse sou eu. Show, bem-vindo. E eu sou Pedro Martins, trabalho na Objective há 3 anos já. Vida profissional aí, já trabalhei com algumas coisas bem diferentes, assim, desde dentro de governo, no Ministério da Educação, empresa privada, já tive 3 tentativas de empresas, startup, empreendedorismo, então uma bagagem interessante, sempre envolvendo um pouco de agilidade, né? Minha primeira startup tentando fazer já de um modo ágil, depois de ler startup enxuta, e já tem alguns aninhos aí, mais de 10 anos já. E aí, desde 2018, estou no Objective como Agile Coach. Lidero um time também, sou par da Priscila ali em lideranças de times. E aí vamos falar um pouquinho sobre essas transformações que a gente tem percebido aí nas empresas. Uma coisa pessoal de minha, eu tenho um filho de 18 já, e a primeira vez que ele ganhou no xadrez de mim foi aos 12. E aí eu dei um livro para ele de xadrez, falei assim, cara, agora vamos lá, vamos estudar xadrez. Aí ele leu tipo umas 10 páginas do livro, aprendeu o truque da casa F7 e falou, agora eu já ganho de todos os meus amigos, não preciso mais não. É bem legal, inclusive, a relação que a gente tem. Hoje eu ensino programação para ele, ele está começando na área de TI e vai ser bem legal aí o futuro aí, promete. Que legal. Então vamos lá, a gente vai começar um bate-papo bem aberto sobre transformação digital. Peço que o pessoal mande perguntas à vontade aí. Temos inclusive um link do Slido, né? Para o pessoal poder mandar perguntas. Eu vou postar aqui de novo no bate-papo. Opa, postei o do próprio Zoom. Calma aí. A Isabela, acho que acabou de compartilhar, Pedro.
Não foi? Tá em... Foi. Eu vou reenviar aqui. Eu compartilhei também do próprio Zoom, eu acho, gente. Vamos mandar de novo, peraí. É isso que eu comecei a ver, eu vi o final ali 61, falei, peraí. Pronto, agora consegui. Agora tá certo. O copy e cola não estava rolando aqui. Aí não consegue programar. Pelo chat não vai. Então vamos lá, transformação digital. Por onde a gente começa? Assim, eu acho que uma das principais coisas é que empresas ainda estão procurando transformação digital ou quais já passaram. O que vocês estão vendo aí? Vamos relacionar com o momento atual, né? Porque a gente já viu que a transformação digital já não é uma coisa tão nova, já tem algumas empresas passando por isso. E aí, que empresas estão nesse estágio aí de transformação digital, ou querendo, ou fazendo? O que vocês veem aí? Pedro, eu acho que mais do que a transformação digital, hoje as empresas estão olhando por outro ponto, né? Elas precisam passar também, muitas vezes, por uma transformação organizacional, né? Porque não aí eu já vou começar já com uma polêmica. Porque não adianta, né, a gente pensar numa transformação digital, né? Pensar em tecnologia, pensar em transformação ágil, se a gente não pensar numa transformação organizacional, né? Então, acho que as empresas, elas estão em que momento? Eu ainda acho que as empresas estão no momento de que vamos nos transformar, porque elas não podem perder o time to market, né? Porque o vizinho ali do lado está se transformando, né? Está ali, está fazendo ágil e a gente tem que correr atrás e fazer também. Mas elas estão se esquecendo que elas precisam fazer a transformação organizacional. Então, elas estão, na minha visão, elas estão nesse momento, se transformando, né, de todo jeito, mas esquecendo de transformar a organização. E aí, Cris? Não, eu super concordo com você, Pri. Eu acho que qualquer tipo de mudança, né, ela precisa começar pelas pessoas e pelo mindset das pessoas, né? E eu acho que a gente está num momento, assim, minha percepção é que a gente está vivendo um momento de mercado que se fala muito no foco do cliente, no foco no cliente, mas isso não é uma realidade ainda, né? Isso precisa ser aprendido, isso precisa ainda de investimento, isso precisa de educação, e isso precisa ser vivido de fato, né? Porque eu acho que a gente ainda está muito na fala e a gente ainda não passou a fazer isso de fato. E tentando responder um pouco sobre a pergunta, Pedro, sobre as indústrias que de repente estão mais atrás, né? Eu vim da indústria da aviação, né? E estou na indústria de seguros agora. E pelo que eu vejo, assim, as duas ainda estão muito atrás, né? A indústria da aviação, acho que principalmente porque é um mercado que está sempre sendo salvo pelos governos, né? De uma forma ou de outra. Então, eles ficam numa zona de conforto, assim, de que se tudo der errado, eles têm dinheiro sendo injetado, né? E, enfim, vou resumir para passar para o Rafa. E aí, Rafa, qual a tua percepção? Só observação. Legal que você trazer, Cris, essa visão de um protecionismo, né? E aí passar para o Rafa logo em seguida também é interessante, assim, porque ele está numa empresa que vem questionar as empresas que estão no momento ganhando o mercado e uma empresa que vem questionando e crescendo bastante, né? Manda ver. Sim. E eu acho isso muito interessante, porque o fenômeno da transformação digital, assim, ele para mim, né, a sintaxe ou a etimologia é transformar, mudar digitalmente, né? Então, eu acho que são duas coisas super interessantes que elas não podem meio que serem desassociadas, assim. Então, não é nem a coisa do tipo assim, não, vamos aqui mudar o nosso jeito de ser, mas esquecendo do digital, porque essa capacidade ela acaba sendo importante, inclusive para o mundo de hoje, aí para poder ser competitiva a organização com relação às startups que têm oferecido produtos e serviços mais nichados ou melhor, com uma melhor experiência, né, com um modelo mais leve e mais conectado com as dores das pessoas que são clientes. Mas tem esse aspecto também, né, e eu costumo dizer muito para as pessoas que é não esquecer a história da empresa, que aí é o lado da transformação, é não esquecer a história da empresa, reconhecer essa história,
mas também entender que esse passado ele pode gerar uma série de vieses assim que mantém a empresa dentro daquele status dela, aquele status quo, né? Então, eu acho que isso assim, né? E por isso da complexidade do movimento, do fenômeno da transformação e da grande assim mudança sistêmica que tem que acontecer dentro da organização, né? Porque são diferentes perspectivas que tem que ser levadas em consideração dentro de um organismo que já existe. E geralmente essas organizações elas já existem há um tempo. Aí trazendo, Pedro, o ponto do Nubank, né, e a relação dentro de um mercado regulado, né, que é o caso dos bancos, as instituições financeiras. Tem sido muito interessante observar o quanto esse questionamento sobre as práticas, as leis, as regras, assim, elas acabam sendo importantes, né, de terem empresas que geram esse tipo de tensão dentro do segmento, para, inclusive, o próprio mercado e os próprios órgãos regulatórios se questionarem, assim. Então, é nítido o movimento que aconteceu, né, das fintechs dentro do Brasil como um todo, assim, mas tem sido muito interessante também perceber que as soluções que as fintechs hoje elas têm oferecido, isso foi um papo com um grupo de pessoas amigas recentemente, assim, as soluções que as fintechs elas oferecem, elas não atendem todas as expectativas das pessoas que são clientes. Então, é muito interessante observar a pessoa dizer, eu ainda tenho minha conta no Itaú, eu ainda tenho minha conta no Banco do Brasil, eu ainda tenho, mas eu adoro o Nubank, mas eu ainda tenho minha conta no banco X ou Y ou Z, assim. Então, também, né, é um pouco, acho que desse movimento de mercado que a gente está vivendo, de mudanças das concorrências, que vai ter espaço para todo mundo, aí a pergunta que fica é, até quando? Né? Então, acho que assim eu colocaria aqui essa provocação. Até quando essas empresas incumbentes elas vão conseguir se manter competitivas frente às startups? Legal. E aí, só complementando essa visão de quais os contextos que a gente está vendo essas transformações, né? A Cris falou bem aí na questão de aviação, seguros, tem uma regulação forte protecionista. A gente vê também uma certa proteção na parte de telecoms, por exemplo, né, que aí tem uma regulamentação do governo, mas em alguns lugares a gente já vê alguma mudança, alguma coisa, por exemplo, no Chile a gente já vê uma mudança interessante na parte de telecom, com a UOM já ultrapassando aí vários players. E o mercado financeiro é o que mais tem sido famoso com as startups, com fintechs e esses questionamentos, né? Mas será que a gente precisa fazer a transformação impulsionada por um player novo, por uma startup que está chegando, ou tem outras razões para as empresas buscarem essa transformação? Assim? O que vocês acham? E aí eu vou começar a puxar mais perguntas que o pessoal está mandando, vou pedir para o pessoal votar nas perguntas que eles estão colocando lá no Slido, enquanto a gente fala disso. Se vocês acham que o impulsionador principal é um novo player, é um medo do mercado, ou tem alguma coisa, um outro cenário aí nessa visão de transformação? Vou começar, então. Na minha visão, é um ecossistema, né? Acho que a gente vai usar muito essa palavrinha hoje que o Rafa fez a gente refletir aí. Eu acho que não só impulsionado por outros players, mas por uma mudança sistêmica que é gerada a partir disso ou a partir de outros fatores, que a gente, de repente, não tem tanta clareza assim do efeito direto de uma coisa na outra, mas eu acho que envolve, né, novas tecnologias que estão saindo por aí, mudança de comportamento das pessoas, mudança de comportamento do mercado, os novos players, sem dúvida, as regulamentações que vêm mudando também, que vêm se transformando, as novas gerações, né? A gente sabe aí que os millennials têm outras demandas, né? Não só os millennials como consumidores, mas também como força de trabalho, né? Então, a própria força de trabalho se modificando também afeta essa questão da transformação. E deve ter mais coisa aí que não está me vindo à cabeça agora. O que você acha, Pri, Rafa? Eu vou conectar o próximo, já falar em cima da pergunta do pessoal aqui, que tem a ver com o que a gente está falando. A transformação digital afeta diretamente na experiência do consumidor? Eu li essa pergunta e eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que sim, tá? Porque quando a gente tem essa visão, por exemplo, quando a gente começa a olhar de fato, né? Tem a visão do Lean, do quanto a gente
pode diminuir o desperdício, quando a gente começa, de fato, com as práticas ágeis, né, falando de transformação, de fato, no dia a dia, e quando isso sai de dentro dos times e isso passa a ser algo que vai na realidade do dia a dia das pessoas, do cliente final. Lógico que esse cliente final, a partir do momento que ele é ponto focal, né, ponto principal, né, objetivo, cliente ao centro, eu acho que faz total diferença e muda sim. Outro dia eu estava vendo, a gente participando de reuniões de pré-vendas, né, e aí a gente estava falando com um cliente que ele é totalmente direcionado pela experiência do usuário, né? Quem é que valida de fato o produto que vai para o mercado, se aquilo está aprovado, se aquilo está bom, se não está, o termômetro dele de fato é o cliente final, que é a entrega. Então, toda essa jornada de cliente, né, ela é desenhada desde quando o produto é lá no design. Então, do design à implementação, todo esse trajeto, toda essa jornada, ela caminha para o cliente final. Então, isso tem sim que refletir no cliente. Não é o que a gente vê no dia a dia, né, na maioria das situações, mas seria, né, o mundo ideal, né, o que a gente gostaria de ver, sim. Né, deveria se refletir na melhor experiência do usuário, mas infelizmente não é o que a gente vê. E sim, na minha visão, na minha percepção, foi o que eu falei na primeira fala. Hoje, as empresas, o principal motivador, muitas vezes, de uma transformação, seja ela, principalmente ao início da transformação ágil, né, ou digital, né, que aí uma puxa a outra. Ela geralmente é motivada pelo vizinho que faz a transformação, para não perder o time to market e para poder estar ali dentro daquela coisa de que todos fazemos ágeis, né? Somos ágeis, né? E estamos todos ali caminhando da mesma forma. Eu tenho 50 squads. Você tem quantas? Eu tenho 30 squads. Nossa, mas você tem 30? Como se fosse isso, né? Como se transformação fosse squads, fosse números de squads. Então, basicamente, e é totalmente o contrário. O que deveria ser o cliente é o centro, isso deveria se refletir lá na frente. Né? Quando eu recebo um produto em casa, né? Quando eu compro alguma coisa, eu deveria estar gerando indicadores para essa squad, né? Dessas 50 squads que estão lá produzindo, para alguém que teve a ideia, para contribuir para essa jornada do todo, que eu sou o centro, né, o cliente final ser o centro de fato para mudar esse indicador. Eu acho, tá, pessoal? Vou deixar bem livre para qualquer um ir entrando aí no papo. Eu gosto de criar uma polêmica, tá, gente? Então eu vou sempre dar umas implementadas umas coisas. Eu concordo com você, por essa parte da experiência do consumidor faz com que a gente misture as indústrias, inclusive. Exato. Né? Porque o cara está vendo uma experiência melhor aqui no financeiro, aí ele conecta uma experiência melhor. E eu acho que também é um grande impulsionador da experiência. Eu acho que gente, eu já tenho uma fã, a Natasha, ela já escreveu lá, gosto das polêmicas. Hashtag juntas. A gente vai puxar essa polêmica aí, só o Rafa falar o que ele queria. Não, e acho que, conectando um pouco, né, eu tenho feito aqui, tomado notas aqui do aprendizado da sessão hoje, essa conexão entre o lado multigeracional, porque, né, a Cris, acho que ela trouxe uma perspectiva que é muito interessante, assim, e aí eu coloco aqui, né, pessoas que estão ali dentro de uma faixa etária dos 30 até os 40 anos, mais ou menos 45 anos, já fomos pessoas que pegamos uma transição onde a internet, por exemplo, ela já fazia parte em algum momento do nosso contexto ali de adolescência ou início de juventude, assim. Isso já fez com que o jeito que nós enxergássemos comunidade, acesso a conteúdo, já fosse muito diferente, por exemplo, das gerações anteriores, né? E aí é um pouco daquela lógica que as pessoas, elas eram muito mais analógicas do que digitais. Então, assim, a gente já né? Essa geração já passa por isso. E agora, essa galera menos de 30, 25 anos e tudo mais, que tem entrado no mercado de trabalho, assim, ela já nasce dentro de um universo
que redes sociais digitais, elas influenciam o jeito onde as pessoas elas se conectam, aquilo que elas criam de conteúdo, o jeito que elas estimulam, inclusive, a entenderem que elas têm voz em cima daquilo que elas opinam, em cima da marca e assim por diante. Então, eu acho que é isso, né? E aí, juntando um pouco o que a Pri trouxe aqui, essa experiência, né? E aí eu acho que, complementando um pouco de provocação aqui, as empresas, e aí eu volto a dizer esse lado da crença, do que trouxe ela até aqui e tudo mais. Essa lógica de poder das pessoas clientes, assim, as empresas que já tiveram sucesso passado, assim, elas têm uma certa dificuldade de entenderem o que significa escutar as pessoas que são clientes. Os sensores que elas criam, que geralmente são sensores enviesados, assim, do tipo assim, não, mas ninguém está reclamando, tá tudo bem com o meu produto ou meu serviço. Rafa, o que eu faço está certo, funcionou tanto tempo. Exato. Né? Por que eu vou fazer diferente? Funciona. Exato. Sim. E tem a questão também, assim, principalmente nas grandes empresas, né? Não sei se vocês vão concordar, mas a minha observação é que as promoções muitas vezes acontecem por tempo de casa, né? Que está diretamente relacionado com a idade, com a cultura, com a geração, né? Com aquelas vivências que essas pessoas tiveram. E eu acho que existe, fazendo mais provocações ainda, né? Existe um distanciamento do que está acontecendo de fato, né, no mundo, e a tomada de decisão acaba ficando super lenta, né, porque talvez essas pessoas não tenham compreensão e não estão também na linha de frente, lidando com o que está acontecendo ali com o cliente, com o mercado, com a força de trabalho mais jovem, né, que normalmente chega no chão de fábrica e por aí. Então, a gente está falando que as transformações são para isso, para a gente estar mais aderente às novas gerações, porque eu acho que que o Rafa puxou um pouco essa questão de gerações, tem isso a ver também, né? A gente tem que estar preparado para a nova força de trabalho, para os novos clientes, para as novas pessoas que vão usar nossos produtos e assim vai. E aí eu vou conectar com a polêmica soltada aqui pela Natasha, que a Pri já falou que adora polêmicas, né? Não é prepotência propor transformações. Isso significa dizer que as coisas estão erradas e precisam ser transformadas. Por que não evolução digital? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando no momento. Assim, e até agora foram as mais votadas que eu estou trazendo. Eu vou pedir para o pessoal dar um likezinho lá, votando nas perguntas, para a gente poder... A gente tem que achar quem foi o responsável por nomear esse tipo de trabalho, né, de movimento, como transformação. Vamos ficar com esse trabalho de casa, descobrir quem foi a pessoa que alguém podia pesquisar isso aí no Google para a gente. Quem começou com esse movimento transformação, né? Porque, na verdade, deveria sim ser evolução, né? Porque eu acho que já começa aí pelo nome, né? Talvez aí está a resistência. Então, as pessoas não querem, talvez, começarem pela transformação ou evolução organizacional, né? Que é o maior, eu acho que tinha até essa pergunta aí no meio, que era qual era o maior desafio que a gente tinha encontrado, né? Cara, sem medo de errar, assim, tá? Não sei vocês, mas o maior desafio que eu encontro todos os dias é o organizacional. Não tem outro. Já até respondi. Sim, adorei a provocação, Natasha. Mas eu faria uma reflexão assim em cima disso, né? Quando a gente fala de transformação, né, ou de evolução, eu acho que a gente volta a algumas casas e a gente pensa assim, que tipo, né, de mudança que a gente está se referindo. E se a gente volta um pouco, né, historicamente, até analisando as palavras que originaram outras palavras, né, lá da cultura japonesa, né, eles falam muito de dois tipos de transformação, essencialmente. A transformação kaikaku, né, que é uma transformação mais revolutiva, né, que você quer mudar as coisas drasticamente e num período curto de tempo, que também é conhecido como a curva J, né, que você vem no status quo, aí você decide fazer uma mudança brusca, né, e que a gente também chama de Big Bang. E aí a gente sai daquele status quo e a gente entra numa curva de declínio, onde as coisas começam a ficar pior do que elas eram naquele status quo. Porque tudo está se modificando muito rápido, né? E as pessoas têm medo, e as pessoas não têm conhecimento, ninguém sabe muito bem onde pisa, como pisa, o que fazer.
as funções mudam, muitas vezes sem treinamento, as pessoas se sentem super perdidas naquele processo, né? E a gente chega num momento, né, no pior momento, que é o Vale das Lágrimas, né? Normalmente é aí que os Agile Coaches são demitidos também. E aí, quando você persiste ali, né, naquela mudança que está sendo super difícil, dramática, aí você começa a ter ascensão e aí você vai para um ponto melhor do que era o seu status quo. O grande problema desse tipo de revolução, além desse sofrimento e dessa insegurança que ele causa, é que quando chega no Vale das Lágrimas, a maioria das empresas e das culturas, de modo geral, e faço até uma reflexão aí sobre os governos, né, mudança de governo, principalmente quando a gente vai de um polo para o outro, existe uma, né, vou mudar tudo, muda tudo. Só que quando fica muito ruim, o que acontece? A gente troca de governo, né? Ou a empresa decide, gente, está muito ruim, vamos desistir. Só que quando você desiste lá no Vale das Lágrimas, o que acontece? O status quo já está mais baixo. Então, você vai passar por um outro Vale das Lágrimas para você subir e provavelmente você vai chegar no seu status quo anterior, se você persistir. Então, existe toda essa complexidade aí que eu acho que é mais transformatória no sentido de mudança, né? E tem a transformação Kaizen, que é a transformação mais evolutiva, né? Onde você vai ficar fazendo pequenas alterações, pequenas mudanças, e aí você vai tendo pequenos vales de lágrimas que você vai conseguindo contornar muito mais fácil, né? E aí você entra numa transição menos dramática, digamos assim. As duas têm prós e contras, tá? Eu acho que não existe uma certa e a outra errada. Eu acho que cada uma se aplica num contexto diferente, em cenários diferentes, e as duas têm seu valor. Mas, por exemplo, um dos maiores desafios que eu vejo com a transformação Kaizen é que, às vezes, a gente vai tão devagar que as pessoas começam a achar que não tem nada acontecendo. E aí elas falam, estão falando aí de mudança, agilidade digital, mas não mudou nada, né? Não vejo mudar nada. E aí isso às vezes vira um desencorajador, né? Ou às vezes vira um mecanismo estagnante daquela mudança, porque as pessoas começam a achar que aquilo está sendo só dito e não está sendo feito. Então, Nath, não sei se eu contribuí aí para essa polêmica. E eu ia acho trazer... que amenizou. Amenizou. Vai. E eu gosto muito, assim, né, aí trazendo uma perspectiva de novo, da composição da palavra transformar, porque ela tem a ver com metamorfose, assim, converter em, né, a palavra em si, ela carrega esse significado. Quando a gente pensa, né, algumas empresas, sim, elas estão se convertendo em digital, assim, né, porque o negócio delas sempre foi no físico, e elas não têm essa capacidade ainda, e aí elas vão precisar desenvolver essa capacidade, e aí vem todos os desafios de como você incutir, por exemplo, dentro de uma organização, que ela que nunca precisou se preocupar com o digital, que software, por exemplo, é um ativo super importante, talvez o mais importante que ela deveria se preocupar, assim, né? E aí enfim, só para trazer aqui que essa questão do digital, ela acaba sendo tão crítica, porque acho que uma das coisas que a gente pode falar tranquilamente é transformação digital é diferente de uma mera digitalização do seu modelo de negócio. Então, assim, né, eu não vou pegar uma experiência ruim, vou automatizar essa experiência e vou chamar isso de transformação. Isso não é transformação, eu não estou convertendo, eu não estou, né, melhorando aquela minha experiência. Eu simplesmente estou replicando usando um canal diferente. E aí, né, e aí eu queria trazer esse complemento aqui, deixando de aprender. Porque eu acho que tem uma grande questão que a galera, pelo menos, não tem paciência, né? E acho que entra um pouco também essa provocação que eu queria trazer aqui. As empresas, elas têm tido um pouco desse lado imediatista, de, nossa, eu quero mudar, tem que mudar. Vem aqui, raiz codificador, pá, agora tudo virou squad, e agora somos ágeis, e vamos todo mundo ficar feliz e tal. Então, sei que tem esse lado, né? Essa falsa segurança que dá esses rótulos ou esses caicacos aqui que a Coca trouxe, assim, do tipo, vem ali e depois segure quem puder.
Mas eu acho que tem um ponto também importante, que é quando a gente consegue entender que a jornada, e aí está trazendo uma pergunta aqui que foi colocada, né? Para mim, transformação não acaba, ela é um contínuo, mas é um contínuo de aprendizado, é um contínuo de observar, poxa, aquela experiência digital que foi colocada, né? Um novo canal, por exemplo, o que nós aprendemos? O que nós fizemos de diferente do que nós fazíamos anteriormente? O que a gente pode pegar desse aprendizado e replicar para um outro canal que parece não estar tão bem assim? Né? Então, eu acho que... E aí entra... Eu queria trazer a pitadinha aqui, quando a gente está falando de empresas grandes, super hierárquicas, com aqueles 17 níveis, aquela complexidade toda para a informação fluir, fica difícil compartilhar aprendizado. Então, acho que aqui, para mim, é uma característica, e vendo do Nubank, né, acho que é uma das coisas que eu me orgulho muito de estar vendo na prática, é como o processo de aprender ele é rápido. Então, não está funcionando? Muda, né? Não insiste. Então, eu acho que isso acaba sendo uma característica que, mesmo com 4.000 pessoas, isso culturalmente continua. Assim. Então, acho que fica aqui um complemento de toda essa troca. Só para juntar tudo que a gente falou até agora, a gente começou falando de por que transformar, como é que são, quais as indústrias, né? Aí falamos de algumas indústrias, e aí puxamos muito essa visão da experiência do consumidor para transformar, né? As pessoas estão começando a, inclusive, misturar as indústrias, vendo uma experiência ali e outra aqui. E a Pri foi muito feliz quando falou que tem que ser uma transformação organizacional e não só uma questão de mudar o processo, conecta com o que o Albino estava falando, com o que a gente estava falando aqui, de qual que é o nível dessa transformação, né? Não é só pegar as coisas que você estava fazendo antes, só chamar de outro nome, com uma varinha de condão e a coisa já se transformou, né? E aí alguns fatores vão ser importantes para esse processo. A gente está transformando para produzir melhor, mais rápido, com uma experiência melhor, com um novo mercado de trabalho que está vindo, com novas experiências que estão vindo. Mas será que esse tamanho, eu queria pegar esse último vínculo que o Albino fez, assim, o tamanho da empresa faz diferença nessas transformações? A gente vai pegar uma empresa com 200, 300 funcionários ou a gente vai pegar uma empresa com 5.000 funcionários? A gente vai começar essa transformação de uma forma diferente ou a gente começa igual? Como é que a gente faz, hein? Eu acho que depende, né? Acho que depende. Assim, de modo geral, eu acho que se a empresa menor, como o Rafa falou, né? O aprendizado flui melhor, né? O aprendizado alcança as pontas de uma forma mais rápida e mais efetiva. Mas também não acho que isso seja uma regra direta, porque, por exemplo, se a gente estiver falando de uma empresa pequena, familiar, por exemplo, de repente não necessariamente vai ser esse o caminho, né? Porque a pessoa mais velha, né, daquela empresa familiar normalmente é a mais ouvida, né? É a pessoa com mais poder e mais influência, e muitas vezes com a tomada total de decisão. Então, não necessariamente significa que, por ser menor, ela é menos rígida na sua hierarquia. Mas uma coisa é verdade. Independente se ela tem 300 funcionários, 20 funcionários, 50.000 funcionários, ela vai querer usar, a maioria das vezes, o feitiço agilizante que o Rafa citou, que eu vou levar isso para a vida, tá, Rafa? Pode ter certeza. E chamar o super, né, os Avengers coaches, né, que a gente tem vários Avengers, né, coaches por aí, e elas vão, muitas vezes, colocar sobre a responsabilidade dessas pessoas essa transformação, né? Então, o que acontece muitas vezes nesses cenários? Os coaches, nós contratados para fazermos para ajudá-los nessa transformação, muitas vezes somos os responsáveis por isso, né? Quando, na verdade, aquela organização deveria ser o responsável por isso, né? Porque nós estamos ali o quê? De passagem, aquilo a gente vai embora, né? A gente está para ajudar
Ou, né, quando não é o caso de uma consultoria, se a empresa de fato não for responsável por aquilo, não vai ser o coach com o feitiço agilizante ali que vai resolver o problema deles, né? E aí eu queria trazer uma outra coisa, um outro ponto para vocês aqui, que é o seguinte: o quanto as transformações que estão acontecendo, elas são sustentáveis, né? Porque o que a gente vê muito hoje em dia no mercado são transformações que não são sustentáveis. Que enquanto esses coaches estão aí, né, junto dessas squads, essas transformações, elas acontecem. Né? Tá tudo maravilhoso, as métricas estão ótimas, né? Os times andam na linha. Aí eu vi ali, eu olhei rápido aqui, eu vi alguém perguntando se a transformação deveria passar pela camada operacional, né? Se é o middle management, onde que estava o problema e tudo mais. Gente, o problema vai depender do tamanho do que a gente está falando. Né? Vai depender de um caso para outro. Se a gente for entrar num caso específico aqui, eu vou te falar que o problema muitas vezes é no middle management. Né? E não é no operacional. Se eu for entrar em outros casos, eu vou te falar que o problema é o C-level, né? Que não está comprado de fato. Mas aí é de caso em caso. Então, o que é a transformação que a gente está vendo hoje no mercado? De fato, essas transformações elas são sustentáveis? Porque o que eu tenho visto não são transformações que de fato são sustentáveis. E aí eu queria que o Rafa, que vem de uma cultura, né, assim, um pouco que para gente eu não sei como é que eu vou falar isso de uma forma bonita, mas que a gente vive uma vida um pouco mais dura aí no mercado, na vida, contasse para a gente como é que é essa experiência dentro, por exemplo, do Nubank, né? Porque o que a gente vê por aí no dia a dia, no geral, é que não é sustentável, porque ela só funciona enquanto você tem o coach ali regando. O coach virou as costas, aquilo ali tudo, né? Morreu, o trabalho jogado fora. E aí, Rafa? Isso eu acho muito interessante, né? Porque antes de trabalhar tendo lidado com algumas empresas em transformação na época da plataforma Tech, me deu um pouco daquele repertório de entender assim que a liderança ela acaba sendo uma parte importante, mas e aí isso pode parecer clichê, mas eu acho que tem um atributo que eu percebo que eu tenho visto funcionar em qualquer organização para que ela funcione de um jeito melhor, é o tipo de liderança sistêmica. E aí é aquela liderança que entende que não são as partes, mas é o todo, que dentro de uma perspectiva de fluxo, né, de comunicação, é muito mais relevante isso do que eu ficar centrado como pessoa dentro das partes que estão ali e das informações locais e assim por diante. Então, por que eu estou trazendo isso? Né? O Nubank, a nível de contratação de pessoas que vão vestir cargos de liderança, que vão exercitar cargos de liderança, esse é um atributo muito claro. Então, todas as pessoas aqui, assim, invariavelmente, elas vão olhar de forma sistêmica. Elas nunca vão se preocupar apenas com aquela parte onde elas estão envolvidas, assim. E eu acho muito legal isso, porque aí trazendo um pouco de um caso que, né, não é o Nubank, mas é um caso muito conhecido aqui dentro do Brasil, que inclusive saiu na Harvard Business Review, que é do Magazine Luiza, a Luiza Trajano e o Frederico são pessoas que têm uma visão sistêmica. Então, a Luiza, ela sempre, se você ler a história dela, você vai perceber que ela é uma mulher que ela entende que o negócio não é automatizar, por exemplo, aqui a loja. Não, eu preciso pensar numa experiência da pessoa cliente, habilitando ela. Se ela quiser ir para a loja, ela vai conseguir ter o produto e o lado sensorial. Se ela quiser ter uma experiência no e-commerce, ela vai ter, enfim. E aí ela com essa cabeça. E produzindo, né, no caso, mentorando ali o Frederico, para que ele continuasse, e aí trazendo novos atributos digitais, né? Porque o Frederico, ele é uma pessoa muito ligada à internet das coisas, enfim, essas coisas todas, mas garantindo a visão sistêmica. Então, eu acho que, para mim, esse é um fator chave. E ele, além disso, as pessoas que estão dentro da organização, e aí eu posso falar muito bem aqui do Nubank, elas estão orientadas a enxergar o todo. Então, é muito prático aqui no nosso dia a dia, numa reunião, por exemplo, as pessoas dizerem, a gente está aqui por quê? Isso aqui está contribuindo com os objetivos e as metas da empresa? Propósito, né? Isso aqui, de alguma forma, vai ajudar a gente a entregar melhor uma experiência boa para quem é cliente?
Só que vai ajudar a desburocratizar alguma questão interna. Então, tem um valor muito claro aqui que é de ir atrás de eficiências operacionais, assim. Então, eu acho que isso faz com que as decisões elas sejam facilmente coisas que não estão fazendo sentido sejam despriorizadas e coisas que são muito relevantes estejam em voga a todo momento, assim, né? Então, eu acho que é uma característica, só que aí tá sendo muito interessante agora acompanhar o movimento de ter pessoas mais velhas, né? Porque, assim, é uma galera mais nova que interage, e aí incorporar pessoas que vieram, por exemplo, de Capital One, que é um baita de um banco nos Estados Unidos, pessoas que vieram do Itaú, pessoas que vieram do Santander, pessoas que vieram desse tipo de cultura, e aí perceber que essas pessoas falavam assim, nossa, lá na estrutura tal tinha uma cerca. Aqui, essa cerca não existe, ela é invisível. Eu continuo carregando ela porque eu estava acostumado com a cultura anterior, mas ela é invisível, ela não existe. Então, agora que eu estou consciente disso, beleza, matei a minha crença aqui e entro no novo jogo cultural do Nubank. Então, está sendo muito interessante também perceber esses movimentos das pessoas elas irem se acostumando a terem mais autonomia, a conseguirem serem responsáveis daquilo que está acontecendo e assim por diante, de um jeito sistêmico. Assim. Então, acho que essa é a cerejinha do bolo assim, que me encanta com relação à estrutura do Nubank. Muito bom. Teve uma pausa, então vou puxar mais outra. Vou puxar uma coisa bem prática, assim, que a gente está falando de transformação e puxando, inclusive, culturas e tudo mais. Eu queria que a gente fosse um pouco mais prático, assim, para o dia a dia, assim, transformar o quê, como, o que é interessante transformar dentro das organizações. Uma das coisas que eu tenho olhado muito como ótica no momento, aí puxando, inclusive, alguns autores aí, né? O Reinventando as Organizações, por exemplo, do Frederic Laloux, ele coloca 3 pilares para as organizações que estão mais evoluídas, né? A autogestão, que dentro do ágil a gente já falava de times auto-organizáveis, né? Autonomia e propósito transformador, né? O propósito evolutivo. E eu passei a olhar as coisas muito pelo lado da autonomia, principalmente porque conecta com outro autor, que é o Daniel Pink, com o Drive, que aí depois virou Motivação 3.0, né, onde ele fala que a motivação intrínseca tem 3 pilares, que é o propósito de novo, autonomia de novo e maestria. E aí a gente percebe que a organização pode criar o propósito e as pessoas podem se conectar com o propósito ou não, e assim vai, mas eu estou começando a olhar as coisas muito pelo lado da autonomia, né? E é uma das coisas que a gente briga muito dentro de uma transformação, assim, como que a gente faz essa empresa dar autonomia para os seus funcionários, ter os funcionários absorver essa autonomia e exercer. Acho que isso é uma das coisas que a gente busca de transformação, assim, como que a gente transforma essa empresa em ela sair de um estágio onde ela tinha muito controle, hierarquia muito forte, e passa a dar mais autonomia, passa a trabalhar de uma forma diferente, né? A gente pode usar outros fatores também, mas eu queria ver o que vocês pensam, assim, o que a gente realmente precisa transformar nas organizações. Eu acho, assim, minha visão, né? É transformar a cultura e transformar a experiência do usuário. Mas tomar cuidado com essa palavra usuário também, né? Porque não necessariamente é só o consumidor final que precisa dessa transformação, né? Ou dessa evolução. São os sponsors, né? São os terceirizados que trabalham juntos, é a força de trabalho. Tem uma série de coisas envolvidas que tem que ser olhada, né? Apesar da gente falar muito aí no foco no cliente, e eu concordo, a gente não pode esquecer dessas outras partes, né? Eu acho que principalmente a força de trabalho ela precisa ser olhada também dentro dessa transformação. As pessoas, eu acho que uma coisa que é muito óbvia aí, né, nessa pandemia, como que a forma de trabalho mudou e como que, em geral, as pessoas estão mais satisfeitas com essa questão de trabalhar virtualmente, né? Então, acho que a gente tem que olhar aí para vários lados e não só um. Mais alguém? Eu queria trazer o lado de a gente precisa saber entregar software. As pessoas elas esquecem desse detalhe da transformação digital.
eu posso... E por que elas esquecem? Principalmente nas empresas incumbentes, né, as que nasceram ali num contexto pré-internet e coisas do tipo, tem muita aplicação, né? Vou usar o termo aqui, aplicações antigas, né? Não vou nem chamar de legados aqui. Aplicações que são ativos super importantes para a operação da empresa e que precisam ser repensados, reestruturados. Então, é do tipo assim, né? O quanto a gente consegue incorporar uma filosofia de desenvolvimento de software, e aí a gente pode pegar aqui, né, desenvolvimento de software moderno e tal, a galera do XP, a galera da Objective, por exemplo, sempre foi muito referência aqui dentro do Brasil com relação a isso, né, a qualidade técnica das coisas, e não negligenciar esse lado de que, como a gente traz tecnologia nova dentro de um contexto onde você já tem um legado ali, ou um ativo de software bem consistente ou bem antigo, assim, né? Então, acho que... E aí, com essa cultura, né, de desenvolvimento de software, vem várias coisas ligadas à colaboração, documentação, aprendizado rápido, a questão de pensar em lotes pequenos, né? Se a gente consegue aprender a fazer isso dentro de uma organização mais tradicional, digamos assim, eu acho que os ganhos eles acabam sendo também marginais em outros aspectos culturais. Então, eu traria, não negligencie a capacidade técnica. Ela é importante. Eu concordo O 100%. que seria uma transformação disso, Rafa? Só para a gente ser um pouquinho mais prático, assim, como é que seria uma empresa transformada, uma empresa que está num nível muito melhor de entrega de software? Um exemplo muito claro é você não levar 3 meses para poder entregar alguma coisa, ou 6 meses ou 1 ano. Se você consegue fazer isso em 1 mês, isso é lindo, porque você está conseguindo coletar feedback. Você está conseguindo colocar as coisas sem quebrar na mão de quem é cliente ou na mão da... As pessoas vão estar mais felizes, assim, porque elas estão vendo o código delas na mão das pessoas, né? Então, eu acho que essa seria uma mudança bem palpável. E aí, já passo, Coca, desculpa. Aí eu vou aproveitar só para fazer um jabazinho rápido. A Objective e a Nubank se juntaram para fazer o Deep Testing, uma série de vídeos que estão lá no canal da Construindo Nubank, Building Nubank, que eu acho que vai muito nessa linha do que você está puxando, assim, né? Como que a gente constrói software de uma forma mais contemporânea, de forma mais atual, com teste automatizado, com qualidade e realmente entregando algo que mude a experiência do cliente, porque se tiver um bug, cara, não adiantou nada você fazer uma puta experiência. Falhou. E aí é pior ainda, né? Vai, Coca, desculpa. Não, era só uma complementação também, porque, assim, trabalhando nas grandes empresas, né, como a Zurich, por exemplo, que tem um portfólio gigante, né, de aplicações, de sistemas, antigos ou não, eu acho que olhar para o portfólio também, né? Pode ser que nem tudo vale a pena você trabalhar numa transformação, né? Então, você precisa entender ali em que quadrante, né, o seu produto, o seu sistema, o seu software se enquadra e qual o momento, né, do ciclo de vida que aquele software, né, ou aquele produto se encontra, para você também tentar fazer a decisão do que vale a pena ou não. Porque transformar tudo, às vezes, também não tem motivo para fazer isso, né? Então, acho que isso precisa ser muito pensado também, né? Porque o pessoal escuta uma coisa da moda e acha que tem que fazer todo mundo, né? Todo mundo tem que trabalhar comigo para o serviço, todo mundo tem que fazer todas as transformações e não necessariamente, né? Por quê? Né? Qual o problema que a gente está tentando resolver? Exatamente. Então, eu acho que o primeiro ponto é, né? Que problema a gente está resolvendo? Ou que problema a gente precisa resolver? Muitas vezes não tem essa clareza, né? E aí as pessoas vêm, na sua maioria, como se fosse uma receita de bolo, né? Que quando você faz, se eu fizer um bolo aqui exatamente seguindo as mesmas medidas e a Cris fizer o mesmo bolo seguindo as mesmas medidas na Irlanda, vai dar uma diferença, porque a farinha é outra marca, né? O ovo veio de outra galinha, o leite veio de outra vaca, vai dar uma diferença, seja no sabor, seja na textura. Então, o que eu estou querendo dizer? A maioria das vezes, o que acontece? As pessoas ouvem falar, né, escutam de receitas de bolo, né? Vamos pegar o modelo Spotify, né, o modelo da Amazon, e vamos implementar aqui porque esse vai funcionar. Só que assim, a vaca não é a mesma, a galinha não é a mesma, a farinha não vai ser igual, né?
Se é o bolo de laranja, a laranja vai ser espremida numa intensidade diferente. E aí, né? O forno, talvez o calor vai ser diferente, pode não dar certo. Então, assim, a gente esquece muitas vezes, né? Não estou dizendo que nós, agilistas, a gente esquece, mas né, essas grandes empresas, na sua maioria, elas não se atentam a isso, né? Ou não querem, sei lá por qual motivo, mas que um dos princípios do ágil é a adaptação. E a gente precisa fazer e praticar a adaptação. Né? Da mesma forma que a Cris for fazer esse bolo, ela vai se adaptar lá na Irlanda, né? Lá em Dublin, para fazer o bolo e para ficar o mais parecido possível, né? Do que o meu aqui, mas ela sabe que ela vai precisar se adaptar. Né? É a mesma coisa, são essas empresas e o mundo que a gente vive hoje. A gente já está vivendo uma grande realidade de adaptação, que né, é 1 ano e meio quase atrás, a gente jamais imaginava que a gente ia estar há mais de 1 ano trabalhando em casa remoto. Eu confesso que eu não aguento mais, eu já estou cansada, né? Mas tem pessoas que se adaptam melhor. Né? Então, assim, qual que é o modelo certo, o way de cada um, né? Qual que é o jeito de cada um para fazer essa adaptação, esse molde para que isso funcione e, de fato, essa transformação aconteça. Então, acho que às vezes a gente esquece um pouco os princípios, né? Os básicos que a gente precisa seguir e aí tenta usar receitas de bolo, né? Para poder fazer algumas coisas acontecer e as coisas não acontecem. Aí fica tudo, né, cagado. É isso. Eu adorei essa... Vai. Desculpa, Pedro. Eu adorei essa que você trouxe sobre o bolo, né? E fazendo essa reflexão aqui no foco no cliente, né? Nessas transformações. Sim. Tem aquele exemplo do bolo. Eu não vou me lembrar agora qual que foi a marca ou quando que foi que isso aconteceu, mas a história que criaram pelo de caixinha, sim. Né? Onde você só, sei lá, misturava água e o bolo botava no forno e o bolo ficava pronto. E as pessoas não compraram essa ideia, porque elas depois iam servir o bolo e elas sentiam que não eram elas que tinham feito aquele bolo, né? Então elas queriam fazer parte daquele processo de alguma forma. Então a empresa, que eu não vou me lembrar o nome, modificou a fórmula para que as pessoas pudessem acrescentar o ovo e o leite, né? E misturar aquilo na mão e só então colocar na forma e colocar no forno. Para se sentir parte, né? Para se sentir parte, faz parte daquela experiência, né? Do que o cliente precisa para sentir que, na verdade, ele quer sentir que ele fez um bolo prático, mas que ele fez o bolo, né? Então, achei legal trazer esse exemplo aí também. Como a gente já está chegando aí 1 hora, eu vou trazer a última pergunta, que foi uma das que teve um pouquinho mais de votos aqui. Como reter talentos em uma transformação digital que hoje no mundo não temos mais barreiras para contratar pessoas de qualquer lugar? É bem difícil, né? Eu tenho uma ideia aí. Eu também tenho uma ideia. Vai. E eu vou falar da empresa que eu trabalho, tá, gente? Não é jabá, não. É porque eu sou muito feliz na empresa que eu trabalho de verdade. E as pessoas que trabalham comigo, elas sabem disso, a Object sabe disso também. Eu acho que mais do que... Acho que o que faz a gente reter pessoas é ter objetivos e propósitos, né, entrelaçados. Então, hoje, os meus objetivos pessoais e profissionais, eles estão entrelaçados com o Objective, e é isso que me faz ficar, né? Eu respondo por mim. Agora, respondendo no geral do que me faz ficar, né? O que faz, talvez, o meu time, né, Pedro, o nosso time ficar com a gente, né? Eu acho que é também essa visão e talvez um pouco mais de fazer parte, né? Fazemos parte de algo e temos muito claro um propósito do qual a gente faz parte. Então, eu acho que, para mim, faz total diferença ter a clareza. E eu acho que para o nosso time também faz total clareza ter essa coisa de objetivo e propósito muito ali evidente. Então, acho que isso faz com que a gente consiga ter essa retenção. Mas é muito difícil, tá, gente? Porque hoje em dia é assim, ó, é R$500 a mais, tem gente que está indo embora. Sério, R$50 a mais, o povo está indo embora. Real. É desse jeito, o mercado está muito louco.
Mas quem de fato está conectado com o propósito, com esse, tem essa coisa entrelaçada, fica, sabe? Tem aquela coisa assim de é ali, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero contribuir, é aqui que eu quero crescer, e eu não quero crescer sozinha, né? Eu quero crescer no todo, eu quero contribuir para que a empresa cresça e é caminhar junto no objetivo só. Então, eu acho que é isso, para mim, tá? Legal como você roubou a parte do propósito aí, que eu concordo plenamente, eu vou ter que falar de outro, né? Ah, tá bom, desculpa. Mas tá vendo como é que a gente é conectado? Porque é isso, é real. E eu acho que com certeza o Albino também puxaria isso, que eu acho que dentro do Nubank o propósito é bem forte, eu acho que conecta muito com as pessoas. Mas eu vou puxar, inclusive, uma coisa para a geração mais nova, porque eu acho que tem muito a ver isso, né? De o perder talentos tem muito a ver com a galera que está chegando. E com o mundo conectado, a galera mais nova está mais conectada, está mais fácil fazer isso. Eu acho que a galera nova que está chegando, ela tem uma necessidade de realização muito forte, né? E uma ansiedade maior para as coisas, e é natural, né? A gente está colocando dispositivo eletrônico na frente deles com resposta imediata e assim vai. Então, como eles têm uma necessidade de realização mais rápida, cara, não adianta você fazer entrega de 1 ano, não adianta você fazer entrega de 6 meses. Tem que fazer entrega mais frequente, tem que dar resultado, tem que testar, tem que ouvir o cliente, o feedback mais frequente. O que a agilidade faz de diminuir esse tempo de feedback, a gente ter um resultado mais frequente, está muito ligado com essa geração. Eu acho que o manifesto tendo sido escrito em 2001, ele só está bombando agora porque a geração se adequou. Porque agora a geração está querendo isso, agora a geração quer a entrega rápida, quer a coisa mais frequente, assim. E se você não fizer entrega frequente, você não vai ter a nova geração trabalhando com você. Pelo menos eu vou nessa linha aí para você reter os novos talentos, faça entregas mais frequentes e realizações mais frequentes. Mais alguém? Eu acho que isso passa por muitas reflexões, assim. Eu super concordo com a questão do propósito, mas pelo menos aqui em Dublin, né, o nosso contexto é um contexto de muita competição. Primeiro porque a gente está na União Europeia, né? Então as pessoas são livres para ir e vir e se recolocar basicamente em qualquer país da União Europeia. Então isso facilita muito essa transição assim de local. Agora, outro ponto é que Dublin é um polo de tecnologia, né? Dublin é o polo de tecnologia da União Europeia. Então, a gente tem praticamente todas as empresas localizadas aqui em Dublin, né? Então, existe muita demanda por profissional e existe pouco profissional disponível. Então, as empresas estão numa corrida louca, assim, para quem vai contratar, quem vai atrair, né, esses profissionais. E aí eu vejo várias coisas, né? Acho que a primeira coisa também a gente passar a refletir, né, nesse novo mundo é que as pessoas não vão mais entrar numa empresa e ficar anos lá, né? Aqui em Dublin, pelo menos, a experiência é que as pessoas entram numa empresa em 1, 2 anos, no máximo, elas estão trocando de emprego. Então, qual é o significado de retenção, né, nesse novo mundo? O que é reter, né? De quanto tempo a gente está falando? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que é o propósito também, mas eu acho que o propósito tem que vir acompanhado dessa autonomia, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para você ficar microgerenciando as pessoas, né? Controlando cada passo que elas dão. Eu acho que, mesmo que você tenha propósito, se você não tem autonomia para trabalhar, eu acho que as pessoas podem se sentir motivadas a mudar, né? E procurar outro lugar. E o outro ponto é a cultura mesmo, né? Quais são os valores daquela empresa? Que comportamentos são tolerados, né, naquela empresa? Eu já presenciei muito comportamento de bullying, né? E que é aceito naquela cultura, né? Não se faz nada, né? Muitas vezes se fala assim, é só o fulano sendo fulano é assim mesmo, né? E não havendo uma repressão. E aquilo causa uma intimidação, causa a insegurança psicológica, né? A pessoa está ali, está ansiosa, se sentindo mal. Então, eu acho que tem vários fatores aí, mas eu acho que é super importante a gente refletir o que é retenção, né, no mundo de hoje. Aí acho que para complementar as respostas assim, pelo menos no mercado brasileiro,
existe uma competição muito forte, principalmente por conta da moeda também, né? Então, eu acho que essa é uma variável que a pessoa, ela conseguindo se articular com uma língua, principalmente o inglês, e tecnicamente, eu gosto de dizer que nós, pessoas brasileiras, nós somos muito boas, assim, comparado com outras pessoas no mundo todo, assim, a qualidade técnica que a gente tem é E são extraordinária. mesmo, Rafa, estou aqui para realmente assinar embaixo disso aí que você está falando. O brasileiro se destaca muito aqui na Europa. Isso faz com que nós nos tornemos, né, pessoas muito atrativas com esse mundo conectado, podendo trabalhar aqui no Brasil, recebendo uma moeda estrangeira, enfim, e aproveitar toda essa loucura do câmbio em nosso benefício. E aí a provocação que eu gostaria de trazer, porque é uma que tem sido constantemente feita aqui dentro do Nubank, assim, a questão da carência de pessoas, ou da carência de trabalhadoras e trabalhadores do conhecimento, já é dada. Assim, os déficits, eles estão aí. 300 e tantas mil pessoas, né, ou vagas que não estão sendo ocupadas em tecnologia e assim por diante. E a provocação que eu deixo é, como nós podemos aproveitar esse movimento que existe essa lacuna e nós começarmos a resolver coisas estruturantes, ligadas, por exemplo, a machismo, racismo, e a gente conseguir incorporar e incluir essas pessoas dentro das organizações, abrindo portas e oportunidades para formarmos elas. Então, eu estou dizendo isso dentro de uma posição de uma empresa que, nesse final de semana, ela vai fazer uma terceira rodada de programa de inclusão de mulheres neste ano. Neste ano. Então, aí teve, há 3, 4 semanas atrás, um programa exclusivo para a comunidade negra brasileira. Então, eu acho que a grande questão é talento a gente tem, gente. Acho que o que falta, às vezes, é oportunidade. E aí, essa é uma perspectiva, porque não adianta a gente achar que a gente vai conseguir pegar pessoas formadas, porque a concorrência está muito, muito, muito fora da casinha, assim, né? Então, acho que essa seria a reflexão, né? Como a gente consegue incluir e trazer pessoas aí. Adorei esse ponto que você trouxe, Rafa, e também trazer a reflexão também de quanto o profissional despreparado também está entrando, né, no mercado, às vezes com um título, né, ou com uma profissão, e não está desempenhando bem os papéis, que eu acho que gera uma má reputação em cima de certos temas, né, como, por exemplo, a agilidade. Né? Eu acho que tem muito... Eu tenho visto muito profissional Agile Coach, Scrum Master, que, na verdade, não tem a experiência, né, para estar fazendo aquele papel, e tem o título e se coloca numa vaga, né, se coloca porque existe a demanda e não necessariamente existe a oferta desse profissional, e eu acho que isso contribui para dar um bad name, assim, para o Agile, né, que as pessoas falam, não funciona, tentei colocar, não funcionou, e eu acho que isso aí é uma coisa para a gente refletir também. Legal, só conectando, Cris. Então, o nosso processo seletivo também tem que melhorar. E aí a gente tem que incluir as pessoas e elas se aceitarem, elas estarem bem no trabalho, porque uma das formas da gente perder é expulsando elas, fazendo o preconceito ou bullying ou coisas do tipo. E aí, juntando esse propósito, e você está de acordo com realizações frequentes com a geração que está vindo, atendendo o cenário, cara, eu acho que isso tudo a gente respondeu muito bem a pergunta aí de como reter. E com um adendo seu aí, Cris, que tem também uma certa mudança frequente acontecendo no mercado, que também a gente não pode se martirizar achando que a gente vai segurar todo mundo por 50 anos dentro da empresa, que também vão ter equilíbrio. Acontece, né? Uma hora alguns vão, né, e vêm outros, e paciência. Sim. E a Legal. empresa tem que estar preparada, né, para isso. Né? Exato. Preparar os substitutos, garantir que todo o time tem o conhecimento, que se alguém sair não vai ficar capenga, né? E eu acho que as empresas ainda não se deram conta disso. Tem muita empresa aí sofrendo quando uma pessoa sai, né? Ou quando entrega a carta de demissão, enfim. Acho que tem muita coisa para ser olhada aí nesses pontos. Legal, a gente passou pelas perguntas mais votadas e também em termos de tempo a gente já está passando bastante aí. Eu acho que lá em Dublin já é outro dia. Gente, já é quinta-feira. Então vamos encerrar. Eu acho que só um resumo bem rápido, assim, se vocês quiserem complementar o resumo, eu agradeço.
A gente começou falando ali do porquê transformar, né? E entramos um pouquinho no transformação organizacional, o mercado, a forma como isso vai potencializando e puxando muito para a experiência do cliente. Eu achei bem legais os adendos relacionados bastante ao digital. Transformação digital não é só pegar o que você faz e digitalizar. Então, essa transformação digital vai de uma nova experiência, de uma nova forma de fazer as coisas, com uma adaptação que a Pri trouxe, um aprendizado muito grande que o Albino trouxe. Você começa a criar empresas que se adaptam mais rápido, que aprendem com mais frequência, mais rápido, né? E a gente vai vendo o que é essa transformação. Empresas que aprendem mais rápido, que têm autonomia, menos controle, e que essa retenção ligada a um propósito, né? E que a gente vai fazendo cada vez realizações mais frequentes e pegando feedbacks cada vez mais frequentes e adequando cada vez mais a esses feedbacks. Acho que... O que vocês complementam? Eu acho que tá bom? Achei que tá ótimo. Tá bom. Show. Eu Isa, não algum sei onde recado você final? anotou isso tudo, mas está ótimo. Gente, eu só passei para agradecer vocês e para falar que eu vou mandar um e-mail com o link da gravação e também vou falando sobre o deep testing que o Pedro acabou comentando aqui, então eu mando também o link aí para vocês da playlist, tudo certinho, e quem quiser conversar mais com o pessoal pode responder aí os e-mails. Eu preciso mandar um beijo para uma pessoa. Porque senão Lá ela vai vem, morrer. para Xuxa. Minha mãe, com meu Não, pai. Renata, um beijo para Renata, o Pedro. Renata, um beijo, tá? Pronto. Mandei um Gente, beijo para obrigada Renata. muito pelo tempo de vocês. A Cris, que eu sei que já está aí, já tinha que estar dormindo. O Rafa, a Pri, o Pedro, obrigada mesmo por fazer isso acontecer. E vamos marcar o próximo. Aí o pessoal já está perguntando se vai ter outro, com certeza. E vamos trazer mais debates, que é muito importante aí, esse Manda compartilhamento de assunto de conhecimento. treta, gente. A gente gosta de assunto de treta, sim, de fogo no parquinho. Vai É ser até ótimo. pouco hoje, né? Hoje foi tranquilo. Foi relax. Aí eu adorei, treta, gente, participar, me senti super honrada aí com o convite. Foi um prazer. Eu sei que tá tarde aqui, mas eu tô super animada, estava super animada esperando chegar. Então, adorei as perguntas. Pri, Rafa, Pedro, achei o nosso bate-papo aí sensacional e como a gente se complementou, adorei. E queria convidar o pessoal aí também, né? Se quiserem continuar esse bate-papo ou no LinkedIn ou no Twitter, joga lá as perguntas e a gente vai respondendo conforme a gente tiver tempo. Sei lá, grava um videozinho para poder explicar uma coisinha ou outra. Então, não vamos deixar esse papo aí também esfriar muito. Até o próximo, né, Isa e Pedro. Pessoal, obrigada, viu? Valeu mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.